Tá, eu voltei para pedir desculpa pela qualidade do áudio do vídeo anterior, que estava com o aspirador de pó ligado ao fundo e eu nem percebi que estava de fone. E aí a gente vai continuar. Esse vídeo aqui eu estou fazendo muito para uma aluna minha, muito querida. E, e eu quero só compartilhar algumas coisas a respeito de depressão. E em caso de depressão, sabe quando você vai pegar aquele voo e aí você tem aquele protocolo que precisa ser passado para todos os passageiros e as orientações de que em caso de descompressão no avião, primeiro você precisa colocar máscara em você e depois você tenta ajudar o outro, porque nessa de tentar ajudar o outro primeiro você pode simplesmente desmaiar. Bom, quando você lida com alguém com depressão, quando você lida com qualquer pessoa com qualquer transtorno mental, na verdade, é muito importante que você se coloque em primeiro lugar e que você se salve primeiro. E aí que então você veja se você tem condições de ficar para ajudar ou não. E alguns pontos aqui, e eu acho que eu posso falar não como profissional, mas assim, com experiência de vida mesmo, né? Eu já estive dos dois lados. Eu já não consegui ficar do lado de uma pessoa extremamente deprimida, e eu já afastei pessoas de mim por efeitos de depressão também. E a pergunta que eu deixo aqui é: como é que você impede alguém de se afastar de você? Quando uma pessoa decide te privar dela, quando uma pessoa decide te privar dela, é meio que impossível você conseguir contornar essa situação. E o que acontece muitas vezes é que um deprimido ele tem uma visão muito distorcida de si. Eu acho que isso os profissionais eles podem ratificar, eles podem validar, confirmar isso com mais propriedade. Mas o deprimido ele tem uma visão muito distorcida de si. Então, na verdade, quando a pessoa está com depressão, não interessa se ela é bonita, se ela é eloquente, se ela é inteligente, se ela é eficiente no trabalho, se ela é uma boa pessoa, se é uma boa filha, se é um bom irmão. Na verdade, pouco importa, porque o que pesa ali é a visão que a pessoa tem sobre si. E a visão que a pessoa tem sobre si, ela é sobre o efeito, ela está distorcida sobre o efeito de uma doença. Então é muito comum quando a pessoa está muito deprimida, ela se vê de forma tão negativa, mas tão negativa que ela acha que ninguém merece alguém tão ruim e tão sem valor e tão sem graça e tão sem cor e sem sabor quanto ela. E aí é engraçado porque ela decide poupar o outro do suposto sofrimento que seria conviver com ela, já que qualquer pessoa poderia oferecer mais. Já que outra pessoa poderia oferecer mais. Então, é muito comum de diálogos entre casais, onde uma das pessoas é deprimida, uma delas mandar aquele famoso e clássico: você merece alguém muito melhor que eu, que tenha muito mais para te oferecer. E aí a pessoa que está escutando isso, parece que ela leva uma facada, né? Uma facada carregada de desprezo, de ingratidão, de falta de consideração. E a resposta dessa pessoa é geralmente: eu não quero uma pessoa melhor, eu quero você. Porque se a pessoa está ali é porque ela ama, se ela está ali é porque ela quer, e se ela está ali é porque ela escolheu. Então o que ela diz é: eu estou aqui porque eu quero, e eu não quero outra pessoa melhor do que você, eu quero você mesmo. E isso é mais comum do que se imagina. E também não importa que outras pessoas sofram a mesma coisa. Quando a gente vive aquilo, é uma coisa muito dolorosa. Mas aí a pergunta que eu deixo em aberto, e isso assim é completamente enviesado em relação às minhas vivências e a vivência da minha aluna, tá? Então não tomem isso como uma regra máxima para ser aplicável a todos os casos. Mas a minha pergunta é: como que se impede uma pessoa de privar você dela mesma? Por isso que time de futebol é bom, né? A gente estava falando do Robinho. O bom do time de futebol é que se você ama o Corinthians, se você ama o Palmeiras, se você ama o São Paulo, o time nunca vai chegar para você e vai falar assim: para de torcer para mim aí, por favor, que eu não tô mais afim de ser seu time. Então acho que futebol é bom para todo mundo por causa disso. E pets também, né? Tipo, pet nunca vira para você e fala: eu não quero mais que você seja meu dono. Pessoas, elas são pessoas, elas agem como as pessoas, ela tem uma parte que lhes falta que nunca vai ser preenchida, assim como a gente tem a parte que nos falta que nunca vai ser preenchida. A gente tá do lado de alguém e se sente sozinho, a gente tá do lado de alguém e se sente incompleto e se sente ingrato por isso, começa a se cortar por isso.
Agora a pergunta é, primeiro, como que você impede alguém de privar você dela mesma? E por que você faria isso? Essa pergunta, ela talvez seja até mais importante. Por que você impediria uma pessoa de se privar de você? Uma coisa, quando a pessoa está mal, está precisando de ajuda, ela não se enxerga como digna de você e ela fala, olha, eu não quero mais. Outra coisa é quando ela dá evidências claras de que ela quer ficar sozinha porque o fardo que ela precisa carregar é pesado demais. E aí aqui eu vou colocar uma coisa muito pessoal minha. Numa época em que eu perdi meu pai, eu perdi um grande amigo, eu não estava bem no negócio que eu tinha aberto, numa época em que o mercado estava mudando, os meus alunos estavam muito emocionalmente afetados, numa época em que tudo estava muito ruim para mim, eu não me achava uma pessoa boa o suficiente para estar com quem eu estava e nem uma pessoa boa para estar com quem quer que fosse, e eu queria ficar sozinho de verdade. E aí, assim, uma pessoa que lutasse cegamente para continuar do meu lado, ela só sofreria com isso. Há que se separar a real intenção da pessoa e uma manifestação de um sintoma da doença. Isso é muito importante. Então, quanto mais você conhece depressão, mais você consegue se posicionar bem ou da maneira que você gostaria. Então, quanto mais informação você tem, mais consciente vai ser a sua decisão. Talvez essa seja a mensagem. Se você sabe que a pessoa ela está manifestando um sintoma da depressão, que é não sou digno da sua presença, então por favor vá embora, pode ser que intimamente ela esteja gritando, pelo amor de Deus, fica, porque eu preciso. E nesse momento você ficar porque simplesmente você quer estar ali para a pessoa, pode ser curador, pode ser curador. Só que a pessoa ela vai te dar indícios disso. Outras pessoas, em outras circunstâncias, em outras situações, elas podem querer realmente, de verdade, ficarem sós. E aí, insistir em alguma coisa faz com que a gente se pergunte por que a gente insiste. Será que, primeiro, a gente se culpa por causa da doença do outro? Será que porque a gente acha que o outro só ficou doente porque a gente não tem valor, porque a gente não foi o suficiente? Será que a gente se culpa porque no fim a gente acha que a gente só terá valor se a gente conseguir ficar para sempre com a pessoa que a gente escolheu? Porque a gente carrega ainda nossa formação essa ideia de que amor é eterno e ele deve obrigatoriamente durar para sempre? Então há muito a ser pensado aí nesse ponto, porque uma coisa é você ficar para sempre do lado de uma pessoa porque você ama cada instante que você tem do lado dela. Outra coisa é você ficar do lado de uma pessoa para sempre porque você é vítima de uma construção social que prega que amor é uma vez só na vida, que ele dura para sempre, que se você abandona o barco você não tem valor, você não tem dignidade, você não tem princípios, você não tem moral. Isso eu acho que condena muitas pessoas à infelicidade, porque aí às vezes elas não dão certo e elas continuam não dando certo pro resto da vida, mesmo apesar da incompatibilidade, simplesmente porque elas acreditam no que a sociedade espera delas. Então é verdade essa narrativa de que as famílias nossas estão se deteriorando porque os casamentos hoje não duram mais do que duravam antes, mas quantos casamentos felizes você conhecia? Uma coisa é você aparentar ser feliz quando você já está com 85 anos, porque aí assim, você já viveu tudo aquilo que tinha que viver, não viveu aquilo que deixou de viver. E como meu pai teve uma clínica geriátrica e eu cresci andando numa clínica geriátrica, num asilo, digamos assim, a minha visão do casal idoso, ela é muito, mas muito menos romantizada do que a grande maioria das pessoas. Porque às vezes você tem casal que se junta, separa, briga, se mata, e aí assim, no fim acaba junto por conveniência, acaba junto por necessidade, e os dois levam uma vida muito amargurada. Aí vai os dois velhinhos andando junto, um ajudando o outro a não cair na padaria, um puto com o outro, eles nem conversam, mas porque um tá segurando o braço do outro, um com reumatismo, outro com Alzheimer, para não levar um capote no meio da rua. A gente passa e fala assim, ai que bonitinho, ó, o amor desses que eu quero pra mim, ó, o amor duradouro que eu quero pra mim, que dure pra sempre, porque isso sim que é amor de verdade, não é igual esses casais de hoje que se juntam e se separam. Então a pergunta a ser feita aqui é, você quer continuar junto para sempre? Para quê? Para satisfazer que necessidade? A de imagem, a de ego, a pro bem do outro, ou é pelo amor de verdade? Então só você sabe, só você. E
o seu companheiro, sua companheira, no momento da vida em que vocês estão, que sabem quais são as coisas que estão fazendo vocês se separarem. E qualquer outra pessoa que tente se intrometer na vida de vocês e dar palpite e tentar julgar a decisão que foi tomada, ela está fazendo isso indevidamente, e aí é um problema dela. A pessoa que se intromete, isso é um problema da vida dela. O DSV me fez entender que, assim, falar mal da vida dos outros e falar da vida dos outros é um entretenimento como qualquer outro, como jogar BDO, por exemplo. Tem gente que não consegue jogar MOBA, não gosta de BDO, ou não tem, sei lá, computador para jogar isso, e aí se unem num grupo simplesmente para falar da vida dos outros. Você não pode privar o outro do seu entretenimento, mandando que eles parem de falar da sua vida. Só que aí o que eles falam da sua vida tem que ser visto somente como entretenimento deles, por falta de outra coisa melhor para fazer, ou de outra coisa mais interessante para fazer. Você não pode levar em consideração aquilo que outras pessoas dizem para tomar suas decisões, que vão definir, no fim das contas, a sua vida e aquilo que só diz respeito a você, e só importa realmente, de fato, a você. E só você usufrui dos resultados das decisões que você toma. Portanto, não se culpar pela doença do outro, não se desvalorizar, não achar que ela aconteceu por uma falha, por uma falta sua, isso é muito importante. E outra coisa muito importante em termos de relacionamento também, eu acho que assim, esse conceito Disney de princesa, esse conceito bíblico de casamento, essa coisa de que todo relacionamento ele tem que durar para sempre, ou então ele não foi o certo, porque olha a maldade, olha a crueldade que ainda fazem com as meninas, com os caras também. Você diz pra ela, deu errado, amiga, é porque não era pra ser, é porque ainda não é o seu grande amor, é porque ainda não chegou aquilo que tá guardado pra você. Isso é de uma imbecilidade sem tamanho, porque parte do pressuposto que assim, só existe um amor de verdade na vida, e que se um relacionamento acabou, ele deve ser esquecido, ele deve ser queimado, ele deve ser desprezado, e você tem que viver fingindo que aquilo nunca existiu. Por quê? Porque não se provou verdadeiro. Por quê? Porque não durou para sempre. E aí é como se todos aqueles momentos bons, tudo aquilo que foi compartilhado, tudo aquilo que foi vivido, necessariamente precisasse ir para a lata do lixo. Porque o relacionamento não durou para sempre. Não apague, não manche os momentos bons que existiram. É claro, a decisão tomada, ela é fruto da balança entre coisas boas e ruins. Mas o que não significa que os momentos bons não aconteceram, que eles não tiveram valor e que eles não vão para sempre fazer parte daquilo que você e formar a sua vida da maneira como ela foi vivida. Então, respeite eu gosto muito de fazer essa analogia do blockchain, porque as criptomoedas elas só são seguras porque o rastreamento delas não pode ser deletado. Eu gosto de dizer que na nossa vida a gente não pode deletar aquilo que fez parte da nossa história, e aqueles erros que a gente comete, eles têm que ser guardados numa caixinha e ser apreciados e ser valorizados, porque afinal de contas foram as cagadas que a gente fez que nos deram as lições que nós precisávamos ter. Desculpa, esqueci o que eu estava falando. Esse vídeo está saindo todo entrecortado porque a Lana está tentando muito fazer a participação dela, a aparição dela. Mas eu quero encerrar aqui fazendo uma leitura, e olha que legal, de um post que parafraseia Padre Fábio de Mello. Olha que coisa. E vejam, toda vez que alguém nos fere emocionalmente de alguma forma, sob a névoa de um mistério que requer elevação espiritual para compreendermos, ele nos presta um favor de nos colocar diante de nós mesmos. Então, assim, você precisa upar um pouco o espírito aí para entender. Mas, vou repetir, toda vez que alguém te fere emocionalmente, ela te coloca diante de você mesmo. E isso é um grande favor. O que isso quer dizer? Depressão é uma doença que machuca muito, tanto quem tem quanto quem convive ao lado de quem tem. E inevitavelmente a gente sai muito ferido, a gente sai muito machucado. É fácil ficar falando assim, né? Não se culpa, não se desvaloriza. Falar é muito fácil. Quando você está vivendo ali a situação, né, no meio daquele turbilhão, aí é muito diferente. E assim, a gente sai machucado disso. O ponto é, toda vez que alguém te fere emocionalmente, essa pessoa ela te coloca, e principalmente se ela te priva dela,
se uma pessoa te priva da companhia dela, ela vai fazer com que você viva uma fase muito dolorosa de luto, mas esse luto também implica um certo renascimento. E aí você se olha no espelho e você se enxerga e você descobre mais sobre você. E aí, às vezes, você consegue recolocar pedaços que você arrancou para se encaixar na pessoa. Olha que interessante, muitas vezes a gente deixa de usufruir coisas que a gente gosta, muitas vezes a gente passa a consumir coisas que a gente nem gosta tanto assim, muitas vezes a gente adquire hábitos e a gente passa a fazer coisas e aceitar coisas simplesmente porque a gente quer se encaixar muito na outra pessoa, porque a gente busca muita parte que nos falta, quando na verdade a gente já é inteiro. E aí quando você é privado da companhia da pessoa por uma decisão dela, você tem que se colocar diante do espelho e dizer: agora eu sou uno, agora eu sou inteiro, agora eu tenho que ser autossuficiente emocionalmente. E aí você se coloca diante de você, e aí você tem que se recompor, e aí você tem que pegar aqueles pedaços que você temporariamente deixou de fora de você, e você tem que se livrar daquelas coisas que você nem gostava tanto assim, mas que você aceitou carregar pelo outro. Digo mais, às vezes essas feridas, elas são o próprio causador da evolução espiritual, da evolução. Você chama de espiritual aquilo que você quiser, tá? Ou entenda por espiritual aquilo que você quiser. Mas essa ferida, ela é justamente o que propicia essa elevação, e que você só vai conseguir enxergar o tamanho dessa lição ou dessa elevação depois que você já tiver passado pelo luto, pela fase da dor, e pela fase de confrontação com a sua própria imagem. Eu não tenho palavras que possam tirar essa dor, porque essa dor ela precisa ser vivida, mas já que ela é inevitável, tenha pelo menos essa consciência racional de que não tem cabimento você se culpar por uma fase depressiva do outro. Esse ano é um ano a ser sobrevivido. Esse ano está sendo muito cruel com muita gente, porque as pessoas, muito embora muitas delas ainda estejam empregadas, elas enxergam claramente que a função delas muito em breve vai deixar de existir no mercado. Não é todo mundo que consegue lidar com isso, não é todo mundo que consegue tancar isso. Essa nova realidade. Quando a gente vê que a gente não vai ter mais um emprego, que a gente batalhou tanto para conseguir, é muito natural que a gente ache que a gente não mereça as coisas que a gente conquistou, e que a gente vá se colocando numa situação de defesa, e a gente começa a aceitar perdas de determinadas coisas muito antes da gente perdê-las. Se o relacionamento ele não chegou num ponto de amadurecimento e de enraizamento tão forte ao ponto de a gente pegar na mão e falar: a gente vai passar por isso junto, não importa quão difícil seja, isso não significa que um dos dois ou os dois falharam em alguma coisa. Significa que esse relacionamento ele não floresceu da maneira que poderia ter florescido. Se ele não floresceu da maneira que deveria ou que poderia ter florescido, agora, talvez você esteja liberto ou liberta para buscar a convivência com outras pessoas. E eventualmente você encontra outras pessoas com quem a nutrição desse relacionamento possa propiciar raízes muito mais firmes. Muito mais firmes. Eu não gosto dessa coisa de que a fé, assim, a fé ela é incrível e ela faz um bem enorme para as pessoas, porque elas entendem tudo aquilo como necessário e como parte de um projeto maior, que no fundo dá na mesma. E eu invejo quem tem fé de verdade. Por quê? Porque a pessoa ela vive com mais leveza. Eu não consigo viver com essa leveza. Se eu pudesse escolher de verdade, eu escolheria. Eu não consigo viver com essa leveza. Mas para mim é muito claro que quando você sai de um relacionamento que você fez tudo o que você podia, você regou da melhor forma que você pôde, e ainda assim você não conseguiu solidificar e enfincar essas raízes de maneira que você consiga passar pelos turbilhões da vida, pelas fases difíceis da vida junto, é melhor que essa planta morra, para que você comece a regar para que você possa começar a regar uma nova semente, para que talvez essa semente, num diferente solo, sobre diferentes circunstâncias, ela possa criar raízes mais fortes.
Então eu odeio que quando assim a gente está sofrendo e a pessoa chega querendo te animar e fala assim, Deus te livrou disso para te trazer alguma coisa melhor. Isso me deixa doente, assim, de inveja, não é de raiva, é de inveja. Como eu queria ter essa fé que essas pessoas têm nisso que elas falam. Ainda assim, pode existir uma oportunidade lógica nisso, verdadeira nisso. De que você se poupe de continuar investindo muito tempo numa coisa que não conseguia criar raízes. E o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, porque o blockchain, ele não só você não consegue apagar as coisas dele, como você não consegue voltar no tempo. Então, que bom que essas coisas aconteceram no momento em que você ainda tem vida pela frente, você ainda tem juventude, jovialidade, você ainda tem fôlego, ainda tem energia para se dedicar a novos relacionamentos e crescer e aprender junto com eles. Isso pode ser uma oportunidade única e, digo mais, relacionamentos fracassados, assim como empresas fracassadas, elas nos dão visão de mercado, elas nos dão visão de mundo que podem ser as causadoras do seu sucesso nos empreendimentos futuros. O que eu quero dizer eu tive vários relacionamentos que deram muito errado e eu aprendi não só sobre outras pessoas, mas eu aprendi muito sobre mim. Os fracassos que eu tive, eles me fizeram enxergar de maneira mais clara as coisas que eram de verdade, realmente importantes para mim, porque durante muito tempo eu fui guiado por falsas impressões. Durante muito tempo eu fui guiado por coisas que eu achava que eram importantes e não eram tanto assim. Então, que esse autoconhecimento, ele te leve a uma certa libertação e te dê direcionamento para que você consiga usufruir o máximo da sua vida daqui para frente. E sem manchar, sem apagar, sem desrespeitar memórias. É a maneira como eu tento enxergar essas coisas pelas quais a gente passa na vida. Todo mundo me vê super animado em momentos bons em que eu tenho energia para gravar os vídeos. Eu tenho momentos de muita baixa em que para mim é muito difícil levantar e cuidar da minha própria higiene pessoal, por exemplo. É muito difícil conviver comigo. E ainda assim, as pessoas que eu consegui deixar do meu lado, ou que eu decidi não deixar do meu lado, foram uma decisão minha. E a última coisa que eu gostaria é que uma pessoa da qual eu me afastei em momentos terríveis da minha depressão, elas carregassem consigo a dor de terem me causado esse sofrimento ou de terem fracassado comigo, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A doença é uma coisa, o fruto do relacionamento é outro. Então, quando no fim das contas, você não é obrigado a conseguir colocar máscara de oxigênio no rosto de ninguém. Talvez essa seja a lição mais preciosa que eu tenho para deixar aqui. Não se culpe pelo outro não conseguir colocar máscara nem nele, né? Você poderia estar esperando ser ajudada. Você já está conseguindo colocar máscara em você. Não se culpe por não conseguir salvar o outro. Não é possível, porque ser salvo depende da vontade da pessoa de ser também. É preciso que a pessoa queira ser salva. E aí eu estou até preparado para uma militância que acha que manja muito de depressão, que vai chegar aqui me dizendo é porque você não sabe o que é isso de verdade, você nunca pode dizer para um deprimido que ele tem que querer, porque na verdade ele... Quando a pessoa ela realmente está no fundo do poço com a depressão, ela percebe quem está ali porque quer e quem está ali sofrendo porque não quer. Ainda assim, às vezes a pessoa percebe que você quer estar ali, que você se doa completamente a ela, e ainda assim ela não quer a sua presença ali. Não porque a sua pessoa, a sua companhia não seja boa, mas porque simplesmente ela não quer receber determinado tipo de ajuda por uma questão de mera dignidade, ou uma questão de mero interesse pessoal mesmo. Quando você se disponibiliza para uma pessoa deprimida e você diz, estarei aqui para o que você precisar, eu posso ficar em silêncio do teu lado, eu posso ficar só segurando sua mão até que tudo isso passe, eu vou fazer o que for preciso para que você passe por isso,
Uma pessoa que grita lá dentro de desespero, ela vai aceitar essa ajuda e ela vai querer corresponder com isso. Ela pode até sofrer por não conseguir corresponder às suas expectativas, mas ela vai aceitar ajuda caso seja aquilo que ela busca naquele momento. Quando a pessoa te dá todos os indícios de que ela quer e que ela precisa ficar sozinha, você já está sendo privado da companhia da pessoa. Você já está sofrendo uma parte muito grande nisso. Não se culpe pela decisão que ela tomou no sentido de querer ficar sozinho naquele momento da vida dela. Porque isso não é culpa de ninguém, isso é uma escolha tomada pela pessoa. Então, como que você pode impedir uma pessoa de te privar da companhia dela? E por que você faria isso? Por que você faria isso? Dá vontade de repetir tudo que eu já falei, mas a mensagem é essa. Não se culpe. Coloque a máscara em você.